E Cardan é ainda mais bonito que o restante. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu odeio tanto que às vezes quando olho pra ele, mal consigo respirar. Tá tendo um ataque de asma, garota? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Por favor, ignore a minha voz meio rouca, porque eu fiquei meio doente esses últimos dias, mas... Então, eu pensei em fazer um vídeo diferente essa semana. Vai seguir sendo como review, mas eu queria que vocês acompanhassem o meu processo de leitura enquanto isso. Depois de muito adiar, muito procrastinar, eu finalmente cedi às exigências do TikTok e eu comprei Príncipe Cruel, da Holly Black. Eu já tava querendo ler esse livro que já faz algum tempo. Quer dizer, na verdade, eu não vou mentir, eu não tava querendo muito ler, não. Porque pra mim parecia que ia ser mais um clichê de feéricos, que nem era o Corte de Espinhos e Rosas. O que aconteceu é que eu tava numa festa junina que fizeram aqui perto da minha cidade. E lá tinha uma banca de livros, então eu pensei, por que não dar uma olhada, né? E aí, olhando, vendo as coisas que tinham lá, eu me deparo com esse livro aqui. E eu penso, por que não? Por que não gastar o meu suado dinheiro em um livro que eu nem queria ler a princípio, só pra poder falar mal dele depois? Por favor, não me matem, gente, tá? Cachorro filho de uma pu... Eu não quero falar mal desse livro. De verdade, eu não quero. Eu quero muito gostar, poder comprar os próximos livros e acompanhar essa série, porque muita gente... Eu quero muito poder acompanhar essa série porque muita gente diz que é bom. E eu espero que seja melhor do que Corte de Espinhos e Rosas. Porque eu tentei muito ler os livros da Sarah J. Maas. Mas por algum motivo eu não consegui me simpatizar com a Fairy. Eu não sei, eu achei ela meio irritante, muito sem graça, sem sal. Eu não sei nem porque o Temlin foi se apaixonar logo por ela. O Temlin até que eu achei, meh, um interesse amoroso até que interessante, mas eu descobri que eles cagam com ele no resto da trilogia, então foda-se, eu não quero saber. Eu já li as primeiras 50 páginas do livro até agora, e o que eu posso dizer é que até que tá indo bem a história. Quer dizer, teve um começo turbulento com a morte dos pais da Judy, das irmãs dela, e aí o assassino decide levar elas sob custódia, né, adotar as meninas. Nós temos a Judy, que é a nossa protagonista, e as irmãs dela. A Taryn, que é a irmã gêmea dela, e a Vivienne, que é a filha mais velha, e que é a única que tem sangue de feérico. A história é a seguinte, nós temos a Judy, que é a nossa protagonista, que no início é uma menininha de 6 anos que tá lá vivendo com a família dela de boas, quando de repente aparece um homem na casa delas e ele assassina os pais dela na frente dela. E aí naquela noite ela descobre que a mãe dela na verdade era casada com esse cara que assassinou a mãe dela e o pai dela, e que na verdade a irmã mais velha dela, a Vivienne, é a filha do cara, e não do pai dela. O cara, o assassino, então, o Maddox, decide levar as meninas para viver no mundo dos feéricos com ele. Porque eu não mencionei antes, mas ele é um feérico. Que é na verdade uma fada. Vamos ser sinceros, é fada mesmo, tá? Aquelas fadinhas, Tinkerbell, as coisas assim. Só que eles são mais, como eu posso dizer, escrotos. Enfim, a Judy e as irmãs dela vão ter que viver no mundo dos feéricos, mesmo ela e a irmã gêmea dela, Taryn, sendo humanas. E é muito difícil, porque elas são desprezadas, elas são humilhadas, elas são tratadas feito lixo pelos feéricos, simplesmente por elas serem humanas. Não é uma vida muito fácil para elas. E aí a história começa, a Judy e a irmã dela, Taryn. Por sinal, por que que a irmã gêmea da Judy tem um nome mais estranho do que a irmã que é fada? Quer dizer, a irmã mais velha se chama Vivienne, que é um nome bem comum. Já a irmã gêmea da Judy se chama Taryn. Eu acho que devia ter trocado os nomes para fazer mais sentido. Passam-se 10 anos e as meninas já estão acostumadas a viver entre os féricos. Então, em uma noite, as meninas vão para uma festa, um baile na corte do rei, onde a gente conhece os outros féricos e outras criaturas mágicas, como os duendes, gnomos, elfos e outras coisas assim, né? Pelo que eu entendi pela descrição do livro,
É um lugar bem mágico, bem encantador, assim, fantasioso, mas ao mesmo tempo não parece muito, como é que fala? Muito tátil, algo muito algo com muita substância. É mais como se estivesse jogando nomes pra lá e pra cá, como se a gente soubesse de alguma coisa, mas a gente não sabe ainda. É assim que eu descreveria o começo. Mas enfim, não há nada que atrapalha na imersão do livro. E aí as meninas, elas encontram um- os príncipes, as princesas, né, daquele reino. E um especial é o Carden. Carden? Cardan. E tem o Cardan, que é acho que é o quinto na sucessão do trono, e ele é o interesse amoroso da Jude. Como eu sei que ele é o interesse amoroso, né? Clarividência, premonição? Não. É porque ele tem cabelo escuro. Ele tem cabelo escuro, ele faz bullying com ela odeia ele, então é óbvio que ele é o interesse amoroso dela. É com ele com que ela vai terminar no fim. Não, isso não é nem spoiler, isso é meio óbvio. Tá atrás do livro, dá pra você saber que é ele. Ela diz exatamente assim: e Cardan é ainda mais bonito que o restante. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu odeio tanto que às vezes, quando olho pra ele, mal consigo respirar. Tá tendo um ataque de asma, garota? Não, é porque ela está suspirando por ele sem perceber. É um enemies to lovers, eu entendi. Mas até agora eu só peguei ranço desse garoto. Até, tipo, eu sei que é pra gente. Quer dizer, eu sei que no início a intenção é a gente. Eu não diria que no início é pra gente pegar ranço do garoto, porque ele é um interesse amoroso, então a gente não deveria pegar ranço dele. Mas a gente pega ranço dele porque ele é muito infantil. Ele é aquele. Ele é aquele personagem do Enemies to Lovers que não é misterioso, ou quieto, ou aquela personalidade mais fria. Não, ele é aquele cara que faz questão de mostrar o quanto ele é babaca. E isso me irrita pra caramba, porque só mostra o quão infantil é esse personagem, em contraste com com a nossa protagonista, que é descrita como alguém com ambição, alguém com personalidade forte, que sabe o que quer, que corre atrás do que ela mais almeja. E enquanto isso, o interesse amoroso dela é um moleque ainda. Não, eu não consigo shippar eles assim, né? Mas também eu só li as primeiras 50 páginas do livro, só li os primeiros 6 capítulos, né? O que eu sei sobre, o que eu sei sobre ele, né? Tudo que eu sei é que ele não passa de. Um escrotinho, sabe? Aquela pessoa que dá vontade de agarrar pelo pescoço. Enfim, eu não shippo ele com a Judy. Agora, com o Loki, eu não sei se ele vai ser a outra parte do suposto triângulo amoroso que eu acho que vai acontecer. Eu não lembro se eles falaram que tem triângulo amoroso nessa série, mas eu tô sentindo um cheiro, e quando eu sinto, aí tem coisa. Porque tá muito na cara que vai ser um triângulo amoroso. E que vai ter o Loki, que vai ser aquele personagem que ele é meio. Não vou dizer moralmente cinza. Eu vou dizer mais pra. Mas, enfim, ele parece que vai ser aquele personagem que a gente. Foi feito pra. Foi feito pra ser perfeito. Feito pra ser perfeito. Foi feito pra ser perfeitinho. Que mostra que ele tem um lado bom, apesar de viver cercado de idiotas, ele tem um coração bom. Mas, infelizmente, por causa dos amigos dele, ele também é visto como um babaca. Mas no fundo ele não é babaca. Então, é o lado do triângulo amoroso que é muito bom pra ser verdade, mas que no fim acaba ficando de lado pelo bad boy. Geralmente é assim que acontece, né? Se você tem o certinho e você tem o todo errado, por que você acha que a protagonista vai parar? Vai ser com tudo errado, porque é com tudo errado que as coisas acontecem. É com tudo errado que você vai ter adrenalina. É com tudo errado que você vai ter fortes emoções. O certinho? Não. Ele vai deixar a sua vida muito sem graça ainda. Porque ele vai querer tudo nos mínimos conformes. Ele não vai querer que nada de ruim aconteça com você. Ele não vai ser um idiota que vai te forçar a consertar as babaquices dele. Não, ele vai ficar do teu lado,
ele vai te apoiar, ele ele não vai fazer nada que te deixe em perigo, né? Diferente do bad boy, né? Mas infelizmente as protagonistas dos livros sempre querem viver uma aventura romântica, então claro que elas vão escolher aquele que traz mais adrenalina pra ela, né? Enfim, né, por enquanto tudo isso que eu posso dizer sobre o livro. Eu só li o comecinho aqui ainda, né? Ainda nem chegamos na parte do torneio. Só o início mesmo dela tentando convencer o Madoka a deixar ela participar. E ele dizendo não, obviamente. Mas ela vai participar mesmo assim, porque é assim que funcionam as histórias. A nossa protagonista não age, aí não tem história. Enfim, eu vou correndo e assim que eu tiver mais informações eu volto com as filmagens. Voltei aqui para atualizar vocês sobre o livro. E até agora eu li mais 50 páginas. Pra dizer a verdade, até que o livro tá me prendendo bastante, assim. Mas não. Até agora não aconteceu nada de muito. Sabe, muito. Bah, assim, algo que me interesse. Ou que diga que, nossa, essa história tá indo pra um caminho totalmente inesperado, assim, né? Por exemplo, nós tivemos a parte do torneio. Eu não sei se eu mencionei antes, mas teve um torneio, né, em que os jovens eles mostram suas habilidades de luta e combate, e que eles podem acabar se tornando guerreiros para os príncipes, para a corte real em si. E a gente passou os primeiros capítulos nos preparando para esse momento do torneio. E a gente pensando, nossa, ela vai pro torneio, ela vai arrasar, ela vai mostrar para o que veio. E no fim o torneio só teve o quê? Umas 5 páginas só do torneio. Não aconteceu nada. Literalmente nada. A única coisa que aconteceu durante o torneio foi que ela fez umas lutinhas ali, mas não teve nada muito relevante pra história. Quer dizer, só teve uma cena em que o príncipe foi lá, irritou ela, aí ela revidou ele, falou que nunca ia desistir, né, de continuar lutando, de provar quem ela é, embora o príncipe ficasse no pé dela toda hora, sendo o pirralho insuportável que ele é. Sério, eu não entendo como é que a gente devia gostar desse cara, porque Insuportável. ele é um saco de acompanhar, dá vontade de pegar ele e arrastar a cara dele na terra, assim, sabe? Mas ele come merda. É isso que você quer fazer. Você quer fazer ele comer merda. De tanta merda que ele fala. Porque ele é muito, muito irritante. Meu Deus do céu, nunca vi um cara tão birrento assim. Eu esperava mais dessa parte do livro, pra ser sincera. As primeiras 100 páginas realmente só parecem um preparo pra mostrar pra gente sobre o mundo em si, sobre os personagens. Mas se ele continuar sendo só assim, eu não sei como é que eu vou conseguir terminar essa história. Porque, pra ser sincera, tá sendo um pouquinho chato. Apesar da escrita da autora ser muito boa, ela realmente me prende bastante na história. Apesar de eu não gostar muito da narração em primeira pessoa. Eu prefiro mais a terceira pessoa, porque eu acho que abrange mais aquele mundo e tira. Quer dizer, eu acho que ele abrange mais aquele mundo. E apesar da primeira pessoa fazer a gente se infiltrar no pensamento dos personagens, a terceira pessoa também é capaz de fazer isso. Só que de uma maneira mais. Como posso dizer? Mais intrínseca. Um pouquinho. Acho que é um pouquinho mais de familiaridade. Eu não tenho certeza. Eu não sei, acho que isso é coisa minha, coisa da minha cabeça em si, né? Mas a Judy não é uma personagem ruim. Ela tem camadas, ela tem substâncias, ela tem suas próprias ambições, ela tem seus próprios desejos, seus medos. Ela é uma personagem meio completa, assim, por enquanto, né? Porque nós estamos ainda no primeiro terço do livro. Quer dizer, a gente ainda terminou o primeiro terço do livro, não dá pra dizer muita coisa sobre ela. Apenas o básico. Eu vou continuar lendo e assim que eu ler as próximas 50 ou 100 páginas eu volto pra atualizar vocês, viu? Então, né, gente, voltando aqui rapidamente, eu esqueci de mencionar algumas partes que eu tinha lido. Por exemplo, teve a cena do lago. E nessa cena eu realmente pensei que eu tive uns pensamentos negativos sobre o Loki,
mas depois lendo um pouquinho mais eu acabei mudando de ideia, enfim. E realmente agora eu não acho que o Loki seja realmente a parte certinha da relação. Mas eu ainda tô no início do livro, então é muito cedo para decidir sobre qual vai ser o papel dele na história como um possível interesse amoroso também. Aí chegamos na parte do Príncipe Den, que é o príncipe que vai ser o futuro rei de toda coisa, de toda coisa ali do mundo dos féricos. Enfim, ele chega na casa da Judy e pede pra. Não, não é pede. Ele realmente quer. Ele. Tá, o príncipe Dan chega lá e faz a oferta dela ser a espiã. E faz a oferta dela ser espiã dele. Ele precisa da Judy porque, diferente dos féricos, a Judy ela é capaz de mentir. Já os féricos, eles não têm essa habilidade. Por isso, eles meio que fazem. Eles fazem uns joguinhos mentais deles, umas manipulaçõezinhas aqui e ali para conseguirem o que querem, sem ter que precisar mentir. Eles, na verdade, omitem as suas próprias intenções. E eu tô começando a achar que talvez o Príncipe Den possa ser o vilão da história. Não exatamente vilão, vilão final, assim, ou vilãozão, assim, mas provavelmente um antagonista do primeiro livro. Ele, ou talvez até o Loki possa ser. Mas eu não tenho certeza ainda absoluta, porque realmente se os dois estiverem na categoria de possíveis interesses amorosos, né? Porque é possível que o protagonista tenha mais de um interesse amoroso, quer dizer, mais de dois interesses amorosos, é possível que ou o Dan e o Loki eles só façam o papel de distrair a gente do verdadeiro inimigo, ou eles fiquem de escanteio, ou eles realmente sejam o vilão da história. Enfim, ele só tem esses três destinos: de distrair, de ser o vilão ou de ficar de escanteio. Então, voltando aqui, eu já li mais algumas páginas do livro e eu queria pontuar aqui algumas coisas que eu não tinha pontuado antes, por exemplo, como a parte do torneio. Lembra que eu disse que o torneio foi, deixa eu ver, uma completa decepção? Então, eu comecei a pensar melhor e acho que a parte do torneio foi realmente um pouco meio. Foi. Acho que foi uma parte que não. Tá, foi inútil, tá? É isso que eu quero dizer. Foi basicamente um plot completamente inútil, que não prestou pra nada, que não mostrou nada, que não teve relevância alguma pra história, que que me fez me sentir enganada, porque o início do livro era basicamente criando uma expectativa pro torneio e essa expectativa ela não serviu de nada, porque não aconteceu nada no torneio. A Judy lutou, ela teve uma discussãozinha besta lá com o Cardan, príncipe chato pra caralho. E sem falar que a discussão deles foi bem, bem qualquer coisa, assim, né? Era pra ter sido aquele momento em que a Judy decide que não, ela não vai ceder, ela vai enfrentar o Cardan, ela não vai ficar aguentando quieta as birras dele, ela vai partir pra cima dele. Mas o jeito que é narrado, o jeito que é escrito, honestamente, eu acho que não teve tanta emoção assim, não teve um certo preparo pra não teve um certo preparo pra cena. Por exemplo, a cena deveria começar aqui embaixo e ir subindo, vai subindo cada vez mais até ter aquele momento em que a Judy não aguenta mais e ela explode e fala que ela não vai mais aguentar calada, que ela vai lutar contra ele e que é pra ele se ferrar, e aí ela sai e vai embora. Entendeu? Era pra esse ser um momento definitivo do qual a gente percebe que tem uma rivalidade ali entre os dois e que as coisas vão ficar feias e que o Cardan provavelmente vai pegar mais pesado daqui pra frente, porque ele odeia ela. Odeia sim, né? Não dá pra saber ainda se é aquele antigo dilema de odeio, só que na verdade não.
Na verdade, eu gosto, mas eu confundo esse sentimento com ódio, porque eu prefiro que seja ódio do que paixão, sabe? Lembra que eu falei que a Judy ela virou a espiã do irmão do Cardan, do príncipe Den, que é o mais velho, que é o príncipe que provavelmente vai herdar o trono. Então ela vira a espiã dele e ela vai para a primeira missão dela. A primeira missão dela, ela entra no quarto, começa a bisbilhotar as coisas e encontra um livro. O livro de Alice no País das Maravilhas, que é um livro humano, que é muito raro de se achar, que, que era um livro que a mãe dela lia para ela quando ela era criança. Aí ela tem aquela nostalgia vendo o livro e adivinha o que ela faz? Sério, eu dou 5 segundos para vocês me disserem o que ela faz com o bendito livro. Vai. Ela bota de volta? Não, ela não bota de volta. Ela rouba o livro. Ela rouba a porra do livro. Meu, que espiã é essa? Que espiã é essa que deixa rastros por onde passa? Meu Deus, garota, pelo amor de Deus. Ai, ai. Ela primeiro faz essa cagada e depois ela faz uma coisa inteligente. Ela vê lá um papel escrito alguma coisa, parecia uma carta. Aí ela foi, pegou um outro papel, colocou por cima e passou por cima da letra para ficar com a letra escrita ali. Você consegue imaginar o que ela fez. Ela pegou ali, ela levou pro príncipe, e o príncipe deduziu na hora o que que era aquilo, e pelo visto parece que vamos ter uma tentativa de assassinato na história. É, um suposto assassinato. Enquanto ela tá na mansão que ela tinha invadido, ela encontrou o Cardan, junto com o outro irmão dele chamado Balek. Eles têm os nomes esquisitos. Aí ela se esconde e ela vê o Cardan sendo praticamente espancado pelo próprio irmão. E a gente devia acreditar que é por isso que ele é um babaca? É sério o livro. Essa é a sua desculpa pra ele quase ter afogado a garota? É sério? Não, não pode ser isso. Não. Eu tô no início do livro, não é isso. Não, não, não é. Eu me recuso a acreditar. Não é isso. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não. Tudo porque ele não conseguiu lutar direito contra o irmão dele. Se bem que eu nem me lembro direito na história se o Cardan chega a lutar no torneio. Eu acho que ele luta, mas eu não sei porque na cena ele pega uma espada e ele vai tentar lutar contra o irmão dele e a própria Judy fala que a postura dele é péssima. Então eu não consigo, eu não sei se ele luta no torneio, se ele não luta no torneio, se ele só fica lá assistindo. Eu também não ligo muito pro que acontece com ele, né, sinceramente. Mas sério, se ele não sabe nem lutar, quão inútil é esse príncipe? Por que que eu deveria torcer por ele? Por que que ele é o interesse amoroso da protagonista? Sério, não me entra na cabeça. Depois da gente ver a tentativa frustrante de espionagem da Judy, até os personagens secundários percebem que ela é uma lesada. E aí eles decidem treinar ela. A gente vê algumas poucas cenas dela treinando com um grupinho ali de espiões que também trabalham para o Príncipe Den. Aí eles treinam ela todo dia, ela tem até um treino com venenos que ela precisa ingerir os venenos aos poucos para ganhar a imunidade deles. É um treininho bem rápido assim, não é exatamente algo muito descritivo assim, né? Até porque a gente não precisa perder tempo com isso. Mas vamos ao que interessa. O que interessa, que realmente me pegou enquanto estava lendo. A relação da Judy com o Loki. Judy, minha filha, tem caroço nesse angu. Isso foi muito rápido. Um dia o cara tá lá beijando a sua mão, na outra ele tenta te beijar, na outra ele tenta te beijar assim do nada, e de repente vocês já estão se pegando? Que é isso? Tem uma coisa muito errada aí. Tá, parece lá que o Loki tem interesse na Judy, mas por que ele tem interesse nela? Quer dizer, eu disse antes que eu achava a Judy uma personagem assim, não chata,
né? Até que ela tava me prendendo na história. Até agora, o que ela mostrou pro Loki é que ela é teimosa, que ela não vai aguentar calada o bullying dos amigos dele. Que mais? É mais ou menos isso, né? E na verdade acho que isso é o bastante, porque ele chega a falar pra ela que ele realmente só anda com os amigos dele porque ele gosta de drama. Acho que talvez ele tenha. Acho que naquele caso que a gente vê no início do livro, que tem uma cena do Cardan e dos amigos dele, que eles chegam numa festa, num baile, aí todos os elfos, as fadas, assim, eles se curvam perante o Cardan, só que um deles não se curva. Aí o Cardan vai lá e não é quebra, quebra, rasga a asa da fada que não cedeu, que não se curvou por a ele, né? Aí ele saiu, e aí o Loki foi lá e ajudou o carinha com a asa quebrada. Mas ele só fez aquilo porque ele se importa ou ele fez aquilo porque ele sabia que a Judy estava olhando pra ele? Porque depois ele se vira e olha para ela. Então, será que ele tá desde o início tentando conquistar a confiança dela? Tentando mostrar que não, eu não sou como os meus amigos, eu sou diferente. Tá, e um ponto mais importante ainda que eu queria destacar aqui na falta de habilidade da autora de conseguir criar momentos impactantes. Porque lembra que eu disse a cena lá do torneio com a Judy e o Cardan? Você não entra na personagem apesar da narração ser em primeira pessoa e a gente tá na mente dela. Você realmente não, você não se torna ela naquele momento. E isso meio que tira todo o peso emocional da cena. Então, isso que me deixou um pouco frustrada. Porque parecia que em uma página ela estava ajoelhada, toda desgraçada, e na próxima ela já estava em pé gritando com ele sem nenhum motivo. Não teve o meio disso. Mas também, né, acho que isso fica evidente, né, de toda a construção que ela fez pro torneio. Eu ainda tô reclamando do torneio porque eu realmente achava que alguma coisa ia acontecer no torneio, mas não acontece nada. Ela nem ganha o torneio. Eu não sei quem ganha o torneio. Alguém ganha o torneio? Eles ganham alguma coisa nesse torneio? Pra que eles fizeram esse torneio? Quem é que tava naquele torneio além da Judy, do Cardan e dos amiguinhos dele? Agora eu tô numa parte do livro que pode acontecer alguma coisa interessante, uma reviravolta na história. Tá indicando, tudo, pelo que eu tô lendo, tá indicando que vai ter alguma coisa ali que vai fazer a gente virar de ponta cabeça, que não vai ser nada daquilo que a gente estava pensando, mas eu tô com medo do que pode ser. Porque vendo o que a autora fez até agora com esse negócio sabe, de quebrar suas expectativas e depois moê-las, e depois pisar em cima delas e cuspir em cima delas, e depois pisar nelas com merda no sapato, sabe? Ai, sério, eu não sei. Não sei o que esperar. Depois eu volto pra dizer mais, tá? Voltando aqui de novo com o resto do livro. Não, eu ainda não terminei o livro. Mas eu já cheguei numa parte que acho que muita gente estava esperando. E honestamente, eu tenho muito o que falar até chegar nessa parte. Vamos por partes. Depois da Judy repensar bastante sobre a mensagem que ela copiou, ela decide que tudo que o príncipe disse era na verdade um engano, não era exatamente aquilo que o bilhete dizia. Então ela decide voltar para a mansão para ver se ela consegue encontrar mais pistas sobre o suposto assassinato. Ela vai para a mansão, não encontra, não encontra nada de relevante lá. E aí, quando ela vai sair, ela percebe os outros empregados da casa, os outros servos, que na verdade são seres humanos trazidos do mundo dos mortais, que é o nosso mundo, né? Aí ela tem a brilhante ideia de salvar pelo menos um deles. Judy, minha filha, o que se passa na sua cabeça? Tá, eu sei, né? Isso é feito pra demonstrar a parte mais aquela parte mais vulnerável da Judy, porque é pra dizer que ela meio que se compadece com a outra serva, porque ela tá mais ou menos na mesma situação, mas não exatamente na mesma situação, porque a serva ela tá enfeitiçada,
ela nem percebe que ela tá no mundo mágico, que ela tá sendo escrava, enquanto a Judy, ela é totalmente sã, não tá enfeitiçada nem nada, tá vivendo no luxo, né, daquele mundo. Então, não é exatamente uma situação, tipo, igual. Mas quando ela finalmente tira a serva do feitiço, a serva ela fica desesperada. A coitada, ela não entende o que tá acontecendo. Ela entra em prantos, ela quer gritar, ela quer correr, ela tá acabada. Mas a Judy parece não compreender isso. Por mais que fale que talvez ela até entenda por que, que a pessoa tá agindo daquele jeito, ela fica mais irritada e mais ela fica mais irritada do que compassiva. Parece que a Judy não tem aquela empatia, sabe, pela pessoa. Ela não parece entender completamente a situação da outra. Ela não se coloca totalmente no lugar da outra. Ela não demonstra muita compaixão, ela não é muito boa assim com as palavras, por assim dizer. Ela é mais ríspida, mais rígida com a menina, né? Porque ela tá mais preocupada em ser pega do que realmente tentar ajudar a menina a voltar para casa. Mas aí, ela consegue tirar a menina da mansão. Ela vai e pede ajuda para a irmã dela para levar a menina de volta para o mundo dos mortais. Só que quando elas estão levando a menina de volta, a menina ela fala que ela não aguenta viver com a verdade, ela não aguenta viver sabendo que a magia existe, que ela foi forçada a viver naquele mundo e que ela não podia voltar para a vida normal dela, sabendo de tudo que aconteceu. Mas a Judy e a irmã dela não percebem nada de errado com isso. A menina, ela começa a agir de forma meio para baixo, assim, mas ao mesmo tempo ela se mostra um pouco mais calma. Mas você percebe que tem alguma coisa errada com essa menina. E quando elas vão sair do mundo dos féricos, a menina se joga do penhasco e morre. Toda essa prova pra tentar salvar pelo menos uma pessoa não adiantou de nada. Depois tem uma cena que eu preciso comentar aqui rapidinho, que não é muito relevante também pra história, mas quer dizer, em algum ponto ela pode ser relevante pra personagem da Judy em si, né? Eu acho que ele só foi criado só pra esse momento específico, que é um dos amigos do Cardan, que se chama Valerian, que é um dos mais psicopatas do grupinho dele. Enfim, ele tenta matar a Judy uma vez, só que a Judy ela revida e ela acaba esfaqueando ele de volta. Ela não mata ele, mas deixa ele ferido e ela sabe que vai ter consequências disso depois. E aí chega uma noite que ela tá lá deitada, esperando chegar um dos amigos dela, um dos amigos espiões dela pra treinar com ela. E quem chega lá? O Valerian. O cara, ele chega lá bêbado e invade a casa dela. Como, como diabos um garoto bêbado conseguiu invadir a casa de um general? É o general do rei. Como diabos ele conseguiu invadir aquela casa na madrugada e ninguém percebeu? Não é nem o general que deveria ser demitido. Os guardas que trabalham pro general deviam ser demitidos, porque eles fazem um péssimo trabalho. Eles não percebem um adolescente bêbado entrando na casa deles. Ele tava bêbado. Como. Ah! Enfim, eles lutam e inesperadamente, ou não tão inesperadamente assim, a Judy mata ele. Aí ele morre e ele se torna a primeira vítima dela. Eu falo a primeira porque vai que possam ter mais, né? Pelo que tudo diz, pelo que o livro diz, é possível que tenha mais. Ela mata o cara e aí ela enterra ele perto da propriedade dela, lá onde ela mora. E aí depois disso, ela meio que tem
Eu não vou dizer que ela tem um. Como é que fala? Eu não vou dizer que ela fica completamente abalada. Até porque depois ela vai em uma missão com um amigo espião dela pra matar um outro espião que provavelmente estava querendo matar o príncipe Den. E aí ela meio que consegue matar o espião e não sentir nenhum remorso por isso. Acho que acho que devia ser a preparação para essa cena. Mas saber que um personagem desse foi criado só pra isso, é meio. Tá, o personagem era insuportável, ele merecia morrer mesmo. Aí eu dou um pontinho pra autora. Que se a intenção era poder criar esse dilema pra Judy. Se a intenção era criar esse dilema pra Judy, eu acho que foi bem feito. Eu gostei. Eu gostei disso. Mas aí a gente descobre que, na verdade, que o espião, ele, na verdade, era uma armadilha. Era pra eles terem matado esse espião. Porque parece que a pessoa que mandou esse espião sabia que eles fariam isso. Então a morte desse espião foi planejada. Eu só quero ressaltar aqui que esse espião não estava muito bem. Não estava muito bem disfarçado, não. Até a Judy percebeu que ele não era um dos servos da casa. A Judy, meu Deus, era muito óbvio que espião é esse? Cara, no mínimo eles deviam ter suspeitado. Aí chegamos no dia da coroação. Ah, a infame cena da coroação. Gente, eu admito, eu não esperava por essa. Eu sabia que o Madoc estava envolvido, mas eu não sabia que ele realmente seria tipo, ele teria um papel tão grande assim no meio daquele furdúncio todo. O príncipe Den, ele tá para ser coroado quando de repente o irmão mais velho dele, o Balekin, aparece e ele exige a coroa. Só que o pai deles, ele fala que não é ele que vai ser rei, porque é imprestável, né? Mas aí você percebe que, na verdade, ele não tá sozinho. Os guardas do Madoc também estavam junto com eles. E aí acontece um banho de sangue. O rei morre, a esposa, a amante dele morre, as filhas que ele tinha morrem, e daí só sobra quem pra herdar a coroa? Os únicos da família real que poderiam herdar a coroa, porque a coroa ela é amaldiçoada, e só a família real pode coroar um membro da família real. Pelo menos foi isso que eu entendi. E sobra quem? Sobra o Balikin e o Cardan. Oh, Cardan, nosso amado, querido Cardan. E a gente sabe que no final da história, qual dos dois que vai ser o rei da porra toda. Eu temo pelos féricos. Na verdade, eu não temo nada, porque o pessoal que tava lá no meio da coroação até que gostou do banho de sangue, sabe? Porque as criaturas que vivem naquele mundo, eles meio que gostam de violência. Então, pra eles, tanto faz, tanto fez que a família real acabou de ser massacrada na frente deles. Eles continuam com a festa, com a bebedeira, com todo. E aí, no meio da confusão, a Judy e o Cardan, eles conseguem fugir de lá. E agora a gente adentra na parte 2 da história. E eu não sei o que vai acontecer ainda, porque eu só cheguei até essa parte. Mas depois eu volto aqui pra falar o que eu achei do resto. Eu vou tentar ler o resto direto agora. E só vou voltar quando eu finalmente terminar de ler essa bagaça. Aí sim vocês vão ver qual vai ser o meu veredito do final. É, finalmente eu terminei o livro. Vou confessar, não foi uma leitura fácil, não foi uma leitura tão prazerosa quanto eu esperava, mas eu acho que nas lá pro final que eu acho que a história começou a andar, sabe? Tá, vamos por partes. Então a Judy, ela tem o Cardan sob o controle dela e ela vai usá-lo pra conseguir alcançar seus objetivos, né? Mas uma coisa que fica um pouco mais clara durante essa parte do livro é o quanto a Judy admite pra gente que ela tem medo do Cardan. A gargalhada que eu soltei nessa hora, nossa, vocês não têm noção.
Ela tem medo. Ela tem medo de um cara mimado, birrento. Sério, Judy, você, uma garota tão ambiciosa, tão decidida. É sério, é sério que as provocaçõezinhas dele te deixam com o rabo entre as pernas. Minha filha, você não sabe o que é o verdadeiro medo. Claro que você cresceu com o assassino dos seus pais, né? Mas parece que você realmente não entende. Isso não faz sentido. Mas, enfim, né? Tirando essa parte, vamos pro próximo. Sobre o Loki. Olha, eu vou confessar que eu até que tava aproveitando o namorico do Loki, da Judy, mas como eu havia previsto, deu merda. E a gente descobre que o Loki, ele não tava apenas de namorico com a Judy, mas ele também tava com os rolês lá com a irmã gêmea dela, a Taryn. E na verdade ele ia pedir a Taryn em casamento. Mas isso não significa que ele realmente goste das duas ou de uma delas, porque parece que ele tá mais brincando com elas. Eu não entendo nem por que ele pediria a Tara em casamento. Eu não sei, talvez para conseguir mais, sei lá, mais favores do Madoc, porque ele tem uma posição alta. Eu não sei. Sei lá, ele fez isso porque ele gosta de drama, como eu tinha dito antes. Ou ele. Eu sei lá, não sei por que ele fez isso. Mas enfim, isso acabou criando um conflito entre as duas irmãs, depois que a Judy descobriu tudo. As duas brigam, né? Mas aí elas ficam. Fica aquele clima tenso entre as duas até o final do livro. Ah, nós descobrimos também que o Oak, que é o irmãozinho da Judy, ele. Na verdade, ele não é filho do Madoc. Ele é filho do Den, o filho do príncipe Den com a amante do pai dele. Entenderam? Tipo, tem o rei e ele tinha uma amante. E aí essa amante, ela acabou ficando com o filho dele, que era o príncipe Den. E nisso acabou gerando uma criança. Só que o Den não queria essa criança, porque seria mais competição pro trono. Então, ele meio que enviou um de seus espiões para envenenar a a amante, só que no fim a amante morreu, mas o bebê sobreviveu. Porque quem salvou o bebê foi a Oriana, que é meio que a madrasta da Judy. E ela e o Madoc decidiram criar o Oak como se fosse como se fosse deles. Então o Oak tem sangue real, ou seja, ele pode ser o próximo rei. Então vamos lá. Os únicos que têm sangue real, que podem exercer o cargo de rei, são o Balekin, que matou toda a família, o Cardan, que é um insuportável, e o Oak, que é uma criança de 7 anos. Ótimas escolhas. Então descobrimos que o plano do Madoc, esse tempo todo, não era que o Balekin assumisse o trono, e sim que ele pudesse coroar o Oak para aí sim o Madoc ser regente. Assim ele teria poder sobre todos os outros feéricos, entenderam? Ok, tá. Nessa parte do livro, o Cardan tá sendo um pobre coitado que tá tentando negociar com a Judy pela própria vida dele, porque ela pode matar ele a qualquer momento e ele não quer isso, né? Mas aí acontece, eles têm um acordo que ela faz ele prometer. Não, ela faz ele jurar lealdade a ela por 1 ano e 1 dia. Assim, ela meio que tem algum controle mágico sobre ele. Eu não entendi muito bem como funciona. Mas enfim, ela tem um controle mágico sobre ele porque ele meio que faz um juramento pra ela. E aí chega um baile lá onde o Balek reúne todos os outros membros de todas as outras cortes pra comemorar, né, pra ele meio que se redimir com todo o caos que ele causou na coroação. Aí aparece a Judy e o Cardan lá no meio da festa, e aí a Judy, ela vai pra um canto assim, pra uma outra sala, pra ela abrir caminho para os outros amigos dela entrarem. Aí aparece o Madoc, os dois discutem, eles lutam
e a Judy sai por cima. Ela consegue envenenar ele e ele fica paralisado e inconsciente por um tempo. Aí chega a hora deles roubarem a coroa. Eles conseguem roubar a coroa e a Judy ela consegue pegar a coroa. E aí todo mundo aí fica aquela confusão, né? Aí todo mundo, eles ficam esperando o que vai acontecer, ninguém age, eles só ficam parados, pensando, será que rola um banho de sangue agora? Será que não? Será que a gente parte pra cima? Será que a gente espera alguma coisa mais grandiosa acontecer? Né? Enfim, cabeça de férico. Aí ela consegue fazer o Oak pegar a coroa e o Oak coroar o Cardan. Porque ela precisa que alguém esteja no trono enquanto o Oak estiver fora. E é muito melhor que esse alguém seja o Cardan do que o Balekin. E ainda por cima, para vantagem dela, ela tem o controle do Cardan. Ou seja, ela é mais poderosa do que o Cardan. Só que por tempo limitado, né? Só por um ano e um dia, como eles prometeram. Ou seja, no fim, a Judy conseguiu o que ela queria, que era poder. Que ela queria ser mais do que os féricos. Ela antes queria ser igual a eles, mas depois ela decidiu que queria ser mais. E aí, no fim, o Balekin é colocado preso numa torre. O Madok, não sei o que aconteceu com ele depois que ele acordou. O livro não cita o que aconteceu com ele depois. O Oak e a Vivi, que são o irmão e a irmã lá da Judy, eles vão pro mundo dos humanos e ficam lá com a namorada humana da Vivi. A Judy fica no reino das fadas para garantir que o Cardan fique ali, né? Veredito. Olha, eu vou ser bem sincera. De 5 estrelas, eu daria 2,5. 2,5. Eu não sei o que foi, eu não sei porquê, mas, quer dizer, a escrita da Holly Black não é ruim. Ela até te instiga a continuar lendo. Ela prende você. Mas os acontecimentos, né, não, não são tão interessantes assim o suficiente. Eles não parecem ter uma correlação entre si. A não ser que a gente pense no motivo para isso. A gente que tem que dar uma razão plausível para aquela cena tá acontecendo. Por exemplo, a cena do lago, ela tem que acontecer para mostrar o lado perverso do Cardan. A cena do Valerian entrando na casa da Judy e sendo morto por ela, mostrando que a Judy ela agora cruzou uma linha que antes ela não cruzaria. Ela matou alguém. Antes ela nunca pensou nisso, ela nunca pensou que poderia ser capaz de matar alguém, que poderia ser capaz de se tornar o monstro que ela acha que o Madok é. Sabe o que ficou parecendo? Parece que a autora, ela repensou a história inteira a partir do livro 2, que é assim que ela coloca aqui, que ela separa a parte do fim da coroação até a parte até a parte final. Parece que ela só pensou nessa parte da história, mas depois ela teve que pensar todo o caminho que a história percorreria até chegar nesse final. E isso eu acho que ela não fez tão bem assim, né? Por isso que o começo é meio lento, é meio difícil de engolir, é um tanto demorado, sabe? A gente meio que acompanha os personagens, mas esses personagens não são tão interessantes assim pra gente querer acompanhar eles, né? Eles só vão ser mais interessantes lá pro final. Quer dizer, é meio óbvio, né? Porque é o início, ele está apresentando a gente a esses personagens. Mas eu quero dizer é que ela apresenta os personagens, mas não fica nenhuma característica, não fica nada da personalidade deles pra que chame a nossa atenção. Essas partes deles só vão ser mostradas lá pra mais no final mesmo. Tanto que os amigos que a Judy faz como espiã, eles não aparecem tanto durante a primeira parte da história. Eles só são mais relevantes mesmo lá pro final. E também não tô dizendo que os outros personagens não sejam meio interessantes. Eles são construídos aos poucos. A gente vai pegando características de quem eles são. Só que são características mais subjetivas, que a gente que tem que preencher alguns buracos sobre esses personagens, com coisas que a autora deixa por aí. Só que ela deixa essas pistas, em seguida ela joga um monte
de outras informações sobre aquele universo, só que são meio que informações que não são necessárias. Por exemplo, ela fala muito sobre a comida daquele mundo. Tá, eu entendi. Um, só umas 2 ou 3 linhas descrevendo aquelas comidas já tá bom. Mas não, ela faz parágrafos descrevendo a comida, parágrafos descrevendo a roupa, parágrafos descrevendo os locais e parágrafos descrevendo personagens que não importam. Por exemplo, tem a menina que morre lá, que se joga do penhasco. Na verdade, ela não se joga do penhasco, ela se joga de um cavalo voador. Perdão por essa parte. Perdão por esse erro. A menina que se jogou no cavalo, onde caiu lá no rio, ela aparece de novo na coroação. Tipo, como assim? Tem uma parte que ela fala que lá no rio ali tem o povo do rio que eles ficam com as pessoas que se afogam. Mas como é que eles ficam com essas pessoas? Eles salvam essas pessoas, mas aí eles hipnotizam elas? Essas pessoas são transformadas em outras criaturas? É, porque a menina tava diferente quando ela apareceu, mas a Judy reconheceu ela como uma menina que ela tinha tentado salvar. Mas o que aconteceu com a garota? Como? Por que ela tá ali? A gente só tem uma breve menção da aparição dela e depois mais nada. Tipo, a menina, ela é uma personagem que não serviu pra nada na história. Ela não conseguiu. Se ela tava ali só pra gente sentir, só pra gente ver um lado mais humano da Fairy, que eu tô falando? Se ela existiu pra gente ver a parte mais humana e bondosa e compassiva da Judy, isso não aconteceu, porque a Judy ficou reclamando da menina mais do que querendo ajudar ela durante todo o percurso dela, tentando tirar a menina do mundo das fadas. Então, ela não serviu de nada pra história. Foi só uma coisa jogada assim do nada, entendeu? Os acontecimentos, eles não se encaixam, eles de forma orgânica na história, de forma que pareça sem sentido. Não parece que há um motivo para que aquelas cenas sejam colocadas do jeito que estão. Não há uma correlação entre elas, não há uma conversa entre elas. É importante que todas as cenas, elas conversem entre si para poder criar um enredo coerente, para que todo acontecimento aconteça aconteça por causa de outro acontecimento. Por exemplo, coisa A aconteceu e por isso coisa B aconteceu. Mas para coisa B acontecer, a coisa A tinha que ter acontecido. Eles dependem um do outro para poder existir. Já se a Judy tivesse salvado a menina ou não, não faria diferença. Você podia tirar essa parte completamente do livro que não ia importar, porque a Judy nunca mais cita a garota. Ela nunca mais fala dessa tragédia que aconteceu com a menina. Não cita mais nada disso. Isso não afeta ela de nada. Se não fosse por isso, eu teria gostado do livro, né? As intrigas políticas dele são interessantes, elas são bem construídas, elas até que fazem sentido dentro da história. É bem feito a intriga política, tá tudo lá desde o início, tem algumas pistas mostrando o que poderia acontecer lá no futuro, mas a gente só pega depois que a merda já aconteceu. Mas só porque um livro tem um bom plot twist não significa que ele seja bom. Enfim, eu acho que a narração enche muita linguiça. A Judy é uma narradora confiável, mas muitas vezes não dá pra gente entender o que ela realmente tá sentindo, porque ela se contradiz às vezes. Ela sente muita coisa ao mesmo tempo que ela não consegue descrever, e a gente que tem que adivinhar exatamente o que realmente isso significa. Não tô dizendo que ela é uma personagem ruim, longe disso. Ela é uma personagem boa. Eu gosto do fato dela ser uma personagem que age, não que espera as coisas acontecerem com ela pra ela depois agir. Não, se ela não agir, a história não anda. O Cardan, ele é uma coisa que eu poderia viver sem saber que ele existe. Honestamente, se só fosse o livro 2 eu li. Não quero dizer o segundo livro da saga, eu quero dizer
o livro 2, né? Não quero dizer o segundo livro, eu quero dizer o livro 2. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte fininha aqui, ó. Essa parte, daqui em diante, a história fica boa. Daqui em diante, tudo faz sentido, a história fica realmente coerente com os acontecimentos. Já isso aqui é pura encheção de linguiça. Isso aqui não prepara pra nada. Isso aqui você pode cortar um monte de coisa que a história ainda assim continuaria a mesma. É sério, eu queria muito, muito mesmo ter amado esse livro. Eu tava eu tava esperando ser coagida a comprar o segundo livro às pressas, mas não foi isso que aconteceu. Conforme eu ia lendo, mais eu perdi a vontade de continuar, porque esse livro é fininho, mas levei semanas pra terminar ele, de tão lento que tava a história. O final eu demorei só um dia. Tá, um dia e meio pra fazer a segunda parte. Mas eu li com gosto, sabe? Não é o segundo ato, é o terceiro ato da história. Porque foi gostoso, foi gratificante ver o final da Judy. Foi bom ver ela realmente conseguindo o poder em si, né? Apesar de todas as coisas que ela teve que fazer, ela dá pra ver que teve algumas coisas que ela fez por bons motivos mesmo, né? Por exemplo, a decisão de mandar o irmão dela para o mundo dos humanos para manter ele seguro, a decisão de não permitir que o Balekin subisse ao poder ou que o Madok subisse ao poder, porque ela sabia que os dois não seriam governantes tão justos assim, são muito sedentos por guerra e por sangue, que não teria um período de paz naquele mundo, seria um mundo governado pela guerra. Já o Cardan, eu não tenho tanta certeza de como vai ser o reinado dele, né? A Judy falou que pelo menos uns 7 anos. Uns 7 anos de reinado do Cardan. Como é que vai ser? Vão ser festas e bebedeira todas as noites? E pela pobre Judy, tá? Judy, você é uma personagem muito interessante, eu realmente me apeguei a você. Mas, sério, você é confusa às vezes, minha filha. Mas eu entendo a sua ambição, seu desejo, né? Por querer ser melhor do que aqueles que te maltrataram, de querer provar para os outros que você pode ser melhor apesar de ser humana. Só não gosto da parte em que você tenta abdicar da sua parte humana. Você não precisa abdicar da sua parte humana. Ser humano não é tão ruim assim. Tem coisas boas, né, também. Não sei quais, mas enfim, tem coisas boas em ser humano. Tanto que foi seus traços humanos que colocou você no poder. Como é que você pode querer jogar isso fora? Foi as suas habilidades, a sua resiliência e, é claro, a sua capacidade de mentir que te colocou aí. Você tá sendo muito mais inteligente, mais esperta, mais capaz do que os próprios féricos, a quem você julga ser tão superior. Isso aqui, Príncipe Coral, isso aqui é um universo em que eu jamais iria querer entrar. Nunca. Assim como os Jogos Vorazes, eu jamais, em toda a minha vida, vou querer adentrar nesse universo de novo. Nunca mais. Jamais. Enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Não foi totalmente profunda, mas foi o que eu achei. A minha sincera opinião sobre a história. E se vocês quiserem que eu leia o segundo livro, vocês vão ter que me implorar muito, porque eu não seria capaz. Eu não sou capaz, gente. Não por minha própria vontade. E é isso. Se você discorda de mim, escreva nos comentários a sua opinião. Deixa o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!